Que clima espiritual maravilhoso de ceiarmos, de participarmos desse banquete espiritual, de termos a alegria de celebrar com o nosso irmão, com as nossas irmãs, até mesmo com aqueles irmãos que pela internet também estão nos assistindo ou que ainda nos assistirão. E nós agradecemos ao Senhor por essas bênçãos que Ele tem nos dado. No mês passado, nós tivemos o dia do médico e oramos pelas duas médicas da igreja. E no domingo seguinte, que foi o domingo passado, tivemos o dia do dentista. E quando eu tomei conhecimento, já estava em casa, né? Então, a oração tem que ser retroativa, né? Nós temos aqui a doutora Natália Rabelo, serva de Deus, né? E que nós queremos orar pela sua serva, que trabalha continuamente aí para a saúde bucal dos nossos fortalezenses, e que Deus abençoe e fortaleça a sua serva a cada momento. Viu? Hoje ela está de babá ali e tal, mas ela está ouvindo o que a gente está dizendo. Vamos orar por ela? Obrigado, Jesus, pela vida da tua serva Natália Rabelo. Seja sobre ela a tua graça, a tua força, a tua misericórdia. Obrigado pela profissional, Senhor, dedicada que ela é, pelo testemunho que ela pode levar a vários consultórios e a várias populações que estão, Senhor, tendo acesso ao seu trabalho, que ela seja sempre conduzida por Ti e orientada para ser uma bênção na vida dos seus pacientes, na vida dos seus colegas de trabalho e todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, nesta área de saúde tão importante para cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida dela e todos os seus colegas de trabalho, para a honra e glória do Teu nome, que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu também tomei conhecimento que esta semana é a formatura da Vic em jornalismo. E eu quero que a gente dê uma salva de palmas para ela, né? Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, né? E vamos orar a Deus para que o Senhor também abençoe uma porta de emprego, um trabalho para ela também, porque a formatura é um passo, mas a decisão de trabalhar, de conquistar o seu local é outra etapa tão importante quanto foi o seu processo de graduação. Que Deus abençoe, Vicky, que Deus continue contando com você e você seja um instrumento nas mãos do Senhor a cada dia. Deus abençoe, Vicky. Meus queridos, essa noite eu sempre gosto de trazer uma palavra de comunhão, sempre falar da ceia, né? Hoje eu vou fugir à regra, tá certo? Vocês me permitem? Hoje eu quero falar da vinda de Jesus, que está tão perto que a gente não pode esquecer ou não pode titubear em relação àquilo que Ele vai fazer e como nós devemos estar preparados para esse grande dia. Então, eu quero propor a reflexão: o príncipe da paz assegura-nos que virá nos buscar. O príncipe da paz assegura-nos que virá nos buscar. E o texto bíblico é João 14, versos de 1 a 7. João 14 é o evangelho, não é epístola, não é 1 João, é o Evangelho de João, capítulo 7, capítulo 14, de 1 a 7, desculpa. Graças a Deus. Olha o que o texto tão rico, tão profundo nos diz. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito,
pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Obrigado, Senhor, pela tua revelação, pelo grande e maravilhoso privilégio que nós temos de estar apresentando a tua palavra para que nós possamos refletir e o nosso coração cada vez mais achegado ao teu coração, e assim sejamos edificados, fortalecidos, para a glória do teu nome. Amém. É muito interessante a gente pensar nesse texto em algumas perspectivas que, às vezes, a gente não se apercebe da gravidade do que está sendo dito aqui na Escritura. Mas a verdade é que quando Jesus estava para subir aos céus, ele reúne os seus discípulos e faz como que a prova do Enem para eles. Primeiro leva eles e lava os pés. Pedro: não, Senhor, de maneira nenhuma. Olha, se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Não, Senhor, então me dá logo o banho completo. É os extremos, né? Nem uma coisa nem outra. Ou se não pode ser assim, vai ser de tudo. Mas Jesus, sempre trabalhando com equilíbrio e discernimento, traz a compreensão do propósito dele acerca da humildade que ele queria que os seus discípulos tivessem. Depois ele indica o traidor. E aqui é interessante que ninguém ficou dizendo: olha, você é o traidor? Não, vai ser aquele ou aquela. Não, sou eu, Senhor. Cada um se chamou para si, né? E ali cada um teve um exame de consciência. Em seguida o Senhor Jesus fala do novo mandamento: vos dou que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Depois Pedro é avisado. Avisado de quê, pastor? De que antes que o galo cantasse 3 vezes, ele negaria Jesus. Mas ele não era aquele cara que sempre falava em nome dos discípulos, era o líder da clã, né? Mas Jesus provou o coração dele e mostrou a fragilidade da alma dele diante de uma serva. Lógico que cada pessoa tem o seu valor, mas talvez se fosse um romano, uma pessoa, né, de patente, né, mas uma serva o intimidou e ali ele negou a Jesus por 3 vezes. E aí chega o capítulo 14 e nós estamos aqui diante dessas palavras benditas de Jesus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus viu nos olhos, Jesus conhecia a mente daqueles homens e viu que eles estavam apreensivos, percebeu que eles estavam inquietos, viu a necessidade deles de terem uma segurança, e ali Jesus deu palavras de força e encorajamento para que eles não fraquejassem, para que eles não retrocedessem. Jesus estava ali abalizando: olha, o caminho é esse, o propósito é esse, e eu quero que vocês andem por aqui, né? E aí, diante daqui nós temos
o descortinar dessa promessa maravilhosa da vinda de Jesus, da futura vinda. Ele estava aqui anunciando a sua segunda vinda. Ele foi para o Pai, mas ele voltaria, porque ele foi preparar lugar. Por quê? O Evangelho, querido, em Mateus capítulo 23 e 24 e o início do 25, podemos dizer assim, é o sermão profético de Jesus, e conclui dizendo: e este Evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então Jesus, lógico que as mansões celestiais já estão preparadas desde sempre. É dizer uma palavra e já se cumpriu. Mas não só nós aqui, há milhares, centenas de milhares de pessoas que estão ao redor do mundo, possuídas por outras doutrinas, acreditando em vaca, acreditando em espíritos malignos, possuídos por ações demoníacas, precisando dessa esperança que Jesus deixou para aqueles que o seguem. Não se turbe o vosso coração. Então essa é a primeira parte que trata exatamente desse acalmado coração quanto ao futuro deles. Eles estavam apreensivos do que haveria de acontecer, de como eles reagiriam a essa partida de Jesus. Por isso que eles falam meio que atabalhoados, falam coisas aqui que não condiz com quem conviveu com Jesus por 3 anos e meio. Não se turbe o vosso coração. Será se essa mensagem não é para nós hoje? Será se essa mensagem não está tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã nas principais meios de comunicações, impressos e pela internet? Não se turbe o vosso coração. Nós estamos com o coração apreensivo por causa dessa pandemia. Estava vendo aí centenas de milhares de brasileiros perderam o emprego. E aqueles que não perderam o emprego tiveram seu salário achatado. E tantas coisas, e tantos empresários que tiveram que demitir pessoas, tiveram que enxugar a sua folha, tiveram para conseguir se restabelecer. Quantos restaurantes, quantos vários empresários em praticamente todas as áreas, fechando o seu comércio, fechando o seu posto de trabalho e demitindo, e porque ficou sem condição de transitar. E aí a palavra é a chegada do novo normal, né? O que vai ser? O que vai acontecer? Mas a mesma perplexidade que está hoje no nosso coração em relação ao que vai acontecer, né? Todo mundo está colocando as suas esperanças nessas vacinas que aí estão. E hoje tinha está havendo algumas enquetes, havendo algumas discussões aí da internet sobre a obrigatoriedade dessas vacinas, que estão querendo descer de goela abaixo. E a cada dia a gente vai perceber que o Estado vai procurar ter o maior domínio sobre a pessoa humana. E isso realmente é muito preocupante. Então não se turbe o vosso coração. O amado Senhor Jesus, ouvindo os pensamentos apreensivos dos seus discípulos, preocupado quanto ao futuro, ele trata aqui de tranquilizar os seus corações, com as mesmas serenidade que sempre foi da sua parte, como ele acalmou a tempestade, onde o vento, ele disse: aquieta-te, não importa o vendaval, o mar revolto, o dia difícil que nós estejamos enfrentando, tenha bom ânimo, porque o seu coração
está entregue nas mãos de um grande Deus, que se importa com a sua vida. Ele é o seu marido, ele é a sua esposa, ele é o seu filho, ele é o seu tudo. Por isso não desista, não desanime. Hoje a nossa realidade, como já falei, não é diferente, por isso nós precisamos colocar a nossa inquietação, a nossa problemática diante do Senhor. Toda semana nós oramos, nós clamamos, mas você precisa também se colocar diante de Deus e interceder juntamente conosco, para que haja a providência de Deus e o propósito dele se cumpra em nossos corações. Segundo aspecto aqui, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Jesus está aqui dando as últimas instruções aos seus discípulos e o encorajamento necessário para que eles tenham esperança nas promessas infalíveis de Deus. Credes em Deus, não vacile, não bote a sua fé no outro canto. Não acha que você, pelo seu braço forte, pela sua capacidade intelectual, vai resolver tudo. Faça como o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como o sol do meu dia. Quando você pensa que não vai prevalecer, que não vai conseguir enfrentar os dias maus, ele vem com a sua força, com a sua graça, com o seu renovo, e assiste a sua vida, a sua caminhada, e age como só ele sabe fazer e realizar para a glória do seu nome. Onde eles estavam tentando entender, eles queriam compreender aquele último momento, mas Hebreus 11 e verso 6 descreve a fé. Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção das coisas que não se vê. Se eu tem gente que diz, rapaz, faça o teste de São Tomé, creia naquilo que você está vendo. Então isso não é fé, meu amigo. A fé, eu tenho que crer no que eu não estou vendo. Eu tenho que dar o primeiro passo em direção a Deus. Eu tenho que depositar a minha pequena fé, do tamanho do grão de mostarda, nas mãos de um grande Deus, para que Ele venha e mude a nossa história de vida e nos faça entender. Então, crê em Deus e crê em Jesus. Tem gente que crê em Deus, mas crê noutra pessoa, noutra mulher, noutro isso, noutro aquilo, no fulaninho da esquina, na fulaninha não sei da onde, do lugar santo e bento, misericórdia. Tem que crer em Deus Pai, como credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus, seu Filho, e no Espírito Santo, Santíssima Trindade aí estabelecida. Tem que crer de maneira certa e decisiva. Em segundo lugar, o Príncipe da Paz nos assegura que virá em breve nos buscar, porque temos por certa a promessa de Jesus, que um dia Ele virá nos buscar, e que tem lugar suficiente para todos aqueles que creem. Eu não vou pregar o evangelho para minha vizinha, não, porque o céu já está cheio. Que é isso, meu irmão? Deus tem limite para alguma coisa? Eu vou contar aqui só uma peculiaridade. Lá no meu prédio tinha uns 3 ou 4 casais TJs, né, Testemunho de Jeová. Eles estão agora, não sei se proibindo, mas os casais agora não podem mais ter filhos. E aí 3 casais. Só tem um agora. Mas eu acho que é porque para ele já completou os 44 mil, né, que vão ser salvos. Então, aquela coisa toda que a gente não concorda. Porque é como se o céu tivesse limitação de tamanho de espaço. E não tem, meu irmão. Tá bom?
Então, saiba da promessa de Jesus, que é suficiente, tem lugar garantido para todo aquele que crê. Aceitou Jesus, creu nele, creu na sua palavra, no propósito que ele tem na sua vida, você está salvo. E Jesus aí no verso 2 ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Não tem limitação. Mas o evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Então o apóstolo Pedro nos escreveu acerca dessa bendita e abençoada promessa. 2 Pedro 3, de 3 até o verso 14. E ele vai falar sobre a magnífica promessa da nossa nova morada, que é incomparavelmente melhor lá. É o melhor, ou então, não se compara ao melhor palácio construído por qualquer homem em qualquer parte do planeta Terra. Então podemos aguardar com muita expectativa a vida eterna, porque Jesus a prometeu a todo aquele que creu nele. Se creu, está salvo, recebe o lugar no reino eterno de nosso Pai. Então, é maravilhoso saber essas coisas. É uma promessa que não é uma promessa de homens. Por falar nisso, nós estamos na época eleitoral. Agora, em novembro, nós temos primeiro e segundo turno para prefeito e vereadores. E a Igreja Cristã de Gileade, aqui na Bela Vista, nós não fechamos com nenhum candidato, né? Cada um de vocês, como eleitor, usem da responsabilidade que tem para com a sua cidadania. Saiba escolher hoje para não estar chorando amanhã, né? Então, é de responsabilidade. Temos aí 11 candidatos só a prefeito. Pense. Mas você e eu, nós temos que, dia 15, escolher um vereador também. E é de nossa responsabilidade. E que Deus tenha misericórdia. Então, o segundo aspecto aqui, desse segundo ponto, se assim não fora, a parte do texto, do verso 2b, eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar. E aqui Jesus falando dessa maneira, quem faz essa promessa maravilhosa foi o candidato A, B, C, D, O. Não, irmãos, não foi nenhum destes homens que aí estão, não foi nenhum dos monstros sagrados da reforma, nem os pais da igreja dos primeiros séculos, e nenhum dos apóstolos, que eram homens como nós. Foi o Cristo que fez essa promessa, pois eu vou vos preparar lugar. E quem fez essa promessa é fiel, foi o príncipe da paz, foi o Filho unigênito do Pai, foi o Deus Emanuel. E aí nós temos que crer nesta promessa que é poderoso. Ele é poderoso para cumprir. Portanto, cada crente valoroso deve manter-se o seu capacete da salvação bem afivelado, bem preso à cabeça, tendo sempre em mente que a sua salvação se aproxima, que o propósito de Deus na sua vida é grandioso e não vale a pena se engabelar pelas mentiras de Satanás que aí está. Por isso Jesus disse: eu vou vos preparar lugar e virei outra vez. Eu vou, mas volto. E embora os detalhes eternamente nós não conhecemos, mas com certeza é necessário que tenhamos em Jesus a convicção e a certeza de que os preparativos já estão feitos, estão aguardando apenas a voz do Pai. Vai buscar a minha igreja, vai buscar os meus redimidos e toca a trombeta. E assim haverá realmente grande alegria em nossos corações em passarmos para a eternidade como Deus assim designou. E aí, o verso 3 diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vos receber para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também.
Querido, sabe por que o céu vai ser o céu? Não é porque, lógico, vai ter ruas de ouro, muro de jaspe, coisas os materiais mais extraordinários sendo usados lá. Mas, queridos, o céu vai ser o céu porque nós vamos estar com o Cordeiro de Deus. Nós vamos estar com Ele. Ele nos redimiu para nós sermos dele e nós estarmos na presença dele. Ah, pastor, mas como é que centenas de milhares de pessoas vão estar perto do Cordeiro? Ele, por exemplo, todos os dias, quando nós acordamos, o sol, né, se levanta. E Malaquias, ele deu uma ideia, tá certo? Falando acerca do Messias, ele disse: o Messias será como o sol da justiça que traz sobre as suas asas a salvação. Então, não haverá noite no céu, porque o Cordeiro estará iluminando, a sua presença será sentida e vista a todos os lugares, aonde estiver o seu povo, assim cumprirá esta promessa. Pois, dada a esta ordem, nós haveremos de gozar das maravilhas de Deus. Olha o que Paulo fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Em breve essa promessa estará se cumprindo ipsiliter, ao fio do propósito de Deus. Pois dada a ordem com a voz de arcanjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia, que maravilha, que coisa linda, que expectativa extraordinária que Paulo tinha, de que Jesus voltasse na sua geração, irmão. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Ele disse: não, só, né, Timóteo, tu, né, que é mais novo, tal, tu vai ver. Ele cria piamente que Jesus vinha na sua geração. E quantos séculos passaram de lá para cá, e nós, irmãos, mais do que a época de Paulo, devamos dizer, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, para estarmos para sempre com o Senhor. Nós temos esse privilégio. Se vai ser a nossa geração, eu não sei, mas eu tenho que pregar isso aqui, porque isso aqui é a minha esperança, é o meu capacete que está aqui, firme na minha cabeça, e eu jamais posso esquecer do que o meu Senhor fez por mim na cruz do Calvário. Só para ilustrar essa questão do eu voltarei, conta a história que na Segunda Guerra Mundial tinha um grupo de soldados americanos e filipinos na península de Bantaim. E eles estavam ali acossando as forças japonesas, que eram muito mais fortes e muito mais poderosas do que eles. Com isso, no auge dessa batalha, no dia 11 de março de 1942, o general Douglas MacArthur, ele recebeu uma ordem do presidente dos Estados Unidos para que ele abandonasse as Filipinas e fosse para a Austrália. E ele estaria ali comandando todo aquele lado do Pacífico. Mas aquele general, antes de deixar as suas tropas, ele passou as suas tropas em revista e disse com alegria: eu voltarei. Mas, poucas semanas depois, cerca de 75 mil americanos e filipinos foram
para os campos de prisioneiros de guerra, que eram terríveis os japoneses nessa época. E eles passaram alguns anos, 2 anos e meio, lá sofrendo os martírios e as dificuldades, mas tinham no coração a expectativa de que aquela palavra dita por aquele general haveria de se cumprir: eu voltarei. Então, ao longo desses dias amargos, aqueles prisioneiros se confortavam mutuamente com a lembrança da promessa de MacArthur. Passados esses 2 anos e meio, o general retornou, decapitou então a península e libertou os prisioneiros. Jesus também voltará, como prometeu, e antes de ir ele prometeu: virei outra vez. E assim como o general MacArthur, ele cumpriu a sua palavra, pois o nosso Senhor Jesus também virá a fim de libertar os prisioneiros aqui na terra. Eu gostaria de estar vivo naquele dia. E você? Gostaria de estar vivo para a vinda de Jesus? Pois é, aí de uma forma bem poética ele passa a dizer: eu gostaria. Imagino que não será para os que estavam nas escuras prisões esperar até mesmo ser executado. Imagine a glória para os que estão escondidos nas cavernas, refugiados nas montanhas, e fortalecer na natureza por toda a terra. A nossa noite não é capaz de deter, né, o que Jesus vai realmente manifestar com o seu propósito. A irada multidão daqueles que perseguem, que maltratam o povo de Deus, não vai poder impedir a obra gloriosa do Senhor. Os gritos daqueles que estão pedindo justiça, aqueles que estão clamando a misericórdia de Deus, precisam exatamente da ação misericordiosa e do cuidado de Deus a cada dia, né? Então, olhai para o alto, por detrás do arco-íris das negras nuvens se afastam, e eles virão a Jesus, vindo nas nuvens do céu, e nos chamando, irmãos, para estarmos para sempre com Ele. Então, essa é uma expectativa maravilhosa, essa é uma ilustração do grande conflito da enciclopédia do mundo, né? Último aspecto que eu quero falar para vocês, aí tem tudo a ver com aquilo que os discípulos ficaram remoendo, ficaram olhando aquilo que estava sendo dito. O príncipe da paz, ele nos assegura que virá para em breve nos buscar. É que vós sabeis, não, o Senhor Jesus Cristo, ao perceber a incredulidade destes discípulos, desses que estão meio claudicantes, faz o apelo e mostra que ainda há esperança para recebê-los como seu Senhor e Salvador. Parecia que alguns ainda não tinham entendido a mensagem da fé e da esperança. E aí nós precisamos saber o caminho para onde vou, né? E aí o verso 4: vós sabeis o caminho para onde eu vou. E disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? 3 anos, Tomé. Jesus não bateu boca com ele, né? Mas foi difícil Jesus ouvir essas declarações tão insípidas, né? Mas, diante disso, só compreendemos essas coisas por meras coisas naturais. Eles queriam entender o céu, as regiões celestes, com uma mente racional e cartesiana do aqui e do agora. Paulo falou lá em 1 Coríntios que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então,
Jesus nos chama a essa intimidade, Ele quer nos ensinar a nos apropriar das regiões celestes, dos valores eternos. Era o que Ele queria passar em revista dos últimos ensinos aos seus discípulos, mas eles ainda estavam tateando, buscando coisas meramente do aqui e do agora. E aí Jesus, no verso 6, passa a admoestá-los com essas palavras. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, para aqueles ou para aquelas que o ouviam, Jesus declara em alto e bom tom: eu sou o caminho. Trazendo para a nossa época, eu coloquei aqui: Jesus não é um dos caminhos, né? As pessoas hoje, por o pluralismo, está dizendo, ó, Jesus não é o caminho, Jesus é um dos caminhos, né? Ou algum caminho, ou o caminho que agrada ao seu coração. As pessoas estão relativizando o caminho do céu. Mas Jesus disse: olha, meu camarada, você é gente boa, mas se você não aceitar a mim como Senhor da sua vida, você está fora, porque tem que passar por mim. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, eu sou o acesso ao Pai. Tem que ter essa consciência. Onde vai dar? Na frente do caminho tem o artigo o, é o artigo definido, não é um caminho, não é os caminhos, não é algum caminho, mas é o caminho, que significa o único acesso, a única estrada que conduz a Deus. Vocês lembram daquela visão da escada que subia e descia os anjos, levando e trazendo os pedidos e trazendo as respostas? Esse acesso ao coração do homem que pede a Deus a sua graça e a sua misericórdia. Tem gente que só acredita, não, eu só acredito no que o meu dinheiro pode comprar. Misericórdia. Aí adoece, não pode comprar a saúde. Pode comprar o melhor tratamento, os melhores remédios, mas se chegou ao final da vida, ele vai como todos os mortais. Então, para entrar no reino de Deus, ou do reino dos céus, somente passando por Jesus. Ele então disse, Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10:9. Viu? Então, Jesus não é como a nossa geração está achando que ele é um Zé Mané qualquer, que tem, né, apenas uma mensagenzinha aí de última hora e quer, né, como os próprios líderes religiosos da sua época, não, isso é mais um, rapaz, tantos já se levantaram, mas daqui a pouco foi embora. Jesus é o caminho, e as palavras de Jesus mostram que o caminho, a vida eterna, perpassa pelo ser invisível e é seguro, há uma garantia do seu propósito, e tão seguro como é a sua confiança em Jesus, colocar a sua vida nas mãos de um grande Deus, isso é glorioso, e já preparou o caminho para a vida eterna. Ele veio para nos ensinar tudo isso. O único assunto que talvez fique bem ressaltado é a vontade de acreditar, e por isso o caminho, Jesus é o nosso caminho para o Pai.
porque ninguém subiu senão aquele que desceu. Então, ele tem esse trânsito, livre, por isso tem que passar por ele. Glória a Deus. Além do caminho, ele diz que é a verdade. Vixe, aí é que os filósofos endoidam. A verdade não é absoluta. A verdade é plural. A verdade é... Aí devagam até horas e horas a esse respeito. Esta é uma das passagens básicas e importantes das Escrituras, mas que nós devamos estar cientes de como conhecermos o caminho de Deus, unicamente através de Jesus. É o caminho porque, de uma vez, ele liga o homem a Deus. Não há outro que o faça. Não há quem tenha essa ligação e esse respaldo de entrar à presença de Deus e levar multidões à presença do Pai, porque somente Ele fez, Ele cumpriu, né? Nós acabamos de celebrar a ceia, Ele cumpriu os desígnios de Deus, se fazendo pecado por nós e nos dando o direito de sermos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Por isso Ele é a verdade. Ao unir as nossas vidas, Ele une a nossa vida com a vida de Deus, e confiar que Jesus o levará ao Pai, que todos os benefícios de seu filho, de ser filho de Deus, serão também nossas, porque Ele nos deu esse direito. Por ser a verdade, Ele é a realidade de todas as promessas de Deus. Deus não negará bem algum aos que andam retamente. E aqui, essa promessa de vir da parte do Pai, de ir para cumprir o propósito do Pai, Ele assim executará de maneira maravilhosa. Então, o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Por ser a vida, unir a sua vida divina à nossa. Ele se encarnou, né? E eu já ensinei aqui para vocês, ele se tabernaculou, ele armou as suas tendas entre nós, ele habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Em João 10, 11, 12, 14 e 15 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida para as minhas ovelhas. Então Jesus foi bem direto, e sempre mostrando a importância de nós estarmos diante de Deus e termos o nosso coração conectado com Ele, porque Ele é a vida, e a vida é a luz do mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, meu irmão, saiba que você precisa reconhecer a Jesus como caminho, verdade e vida. Se você está apenas acostumado a ouvir essas palavras e não o tem com convicção de que Ele é o Senhor e Salvador de sua vida, hoje é dia de salvação. Hoje é a oportunidade de receber, para que Ele seja o amado da sua alma. E você tem essa mesma esperança, essa mesma garantia, que irá morar no céu, nesses lugares que o Senhor foi preparar. Eu vos vou preparar lugar, e quando eu for, eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que coisa boa, irmãos, que promessa gloriosa. Vamos guardar no nosso coração essa certeza de que nós estamos aguardando a vinda de Jesus, e que em breve, no abrir e fechar de olhos, ao toar a última trombeta, nós haveremos de receber o bem-vindo de Jesus, e estaremos para sempre com o Senhor. Curva a sua cabeça e vamos orar ao Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor,
pela grata satisfação que temos de comunicar a Tua palavra, Senhor. Somos tão pequenos, tão insignificantes, mas a Tua palavra é tão relevante, tão de grande valor para todos nós, que cada homem e mulher que receberam esta bendita palavra, essa promessa tão rica e poderosa, possa ter o seu coração aquecido, a alma abrasada, para então reconhecer e seguir o propósito que o Senhor tem para a vida de cada um de nós. Muito obrigado, pois nós choramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus.